Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. Viver Mais está no ar e hoje a gente está recebendo aqui a psicóloga Renata Mesquita. Vamos brindar a vida, Renata? Sim. Porque nós vamos falar de vida, não é isso? Sim. Nós estamos no mês de setembro e foi denominado Setembro Amarelo. Para falar de um assunto que eu gostaria de iniciar questionando o seguinte: se ainda é muito tabu falar de suicídio, Renata? Sim. Um dos mitos que as pessoas acham que falar sobre suicídio vai induzir as pessoas a cometer suicídio. Mas isso é um tabu, porque falar sobre suicídio é uma oportunidade de dar um espaço para essa pessoa falar das suas angústias e prevenir o suicídio. Quanto mais a gente fala, mais a gente previne. Hoje os números assustam, as estatísticas são assustadoras, né, Renata? Diz que a cada 40 segundos uma pessoa é uma tentativa ou chega a executar? Comete suicídio. Por ano, é em torno de 800 mil. O que ocasiona, o que causa a pessoa, eu costumo dizer, pedir demissão da vida? O suicídio, ele não tem uma causa específica, ele é multifatorial, né? Existem vários motivos que fazem a pessoa cometer o suicídio. É claro que existe o gatilho, aquele estopim, o limite que a pessoa chega para poder chegar ao ato. Vários gatilhos existem, como o desemprego, o fim de um relacionamento, uma morte de uma pessoa querida. Mas dentre todos esses gatilhos e outros que existem, existe um fator principal, que é o fator que mais causa o suicídio, que é o transtorno mental. Quando a gente trata o transtorno de base, que a gente chama, sim, a gente consegue prevenir o suicídio. Esses estopins, eles estão relacionados a um ponto de que a pessoa chegou no limite, como eu falei. Mas antes disso, aquela pessoa provavelmente estava com depressão, ou uso e abuso de álcool e drogas, que são os maiores motivos, né, de tentativa de suicídio e do suicídio consumado. A pessoa ela tem um sentimento de menos-valia, acha que não é importante, que tudo que ela faz é errado, muita frustração sem saber lidar com as frustrações da vida. Existe o isolamento social, existe a desesperança. Quando a pessoa perde a esperança na vida, ela acha que não tem mais saída, que a única saída é ela acabar com a própria vida. E é importante que ela tenha a oportunidade de ver essas outras possibilidades. E aí entra o papel de profissionais, sim, como você? Sim. Né? Porque você chega a atender pessoas que tentaram, que tem um nome, né? Como é? Que tentaram suicídio ou que possuem ideação suicida, que não chegaram à tentativa, sim, mas pensam, né, em tirar a própria vida. Aí como é o trabalho de um profissional diante de pessoas que tentaram tirar a vida? O primeiro momento é o momento de acolher aquela dor, que pode ser algo que é importante, inclusive, a sociedade ter essa consciência, que pode ser algo bobo, né? Aparentemente. Aquela pessoa perdeu o cachorro, mas aquele cachorro pode ser muito importante para ela e pode ser o motivo dela tentar suicídio, dentre vários outros fatores. Então, o papel é acolher, é tratar com empatia, é ouvir o sofrimento daquela pessoa, que geralmente começa com uma coisa, né, que é uma queixa, depois se transforma em outras demandas internas, né? Um sofrimento que aquela pessoa vai levando ao longo da vida e muitas vezes esconde através de sorrisos, através de redes sociais e não consegue um espaço para falar das suas angústias. Você falou em redes sociais e nós vamos abordar bem essa questão. Quando vocês fazem esse trabalho, Renata, com as pessoas que tentaram,
realmente há recaída ou é possível salvar uma pessoa quando ela é ouvida, quando ela tem um acompanhamento psicológico? Sim, é possível salvar vidas, sim. Quando aquela pessoa tem um tratamento, um acompanhamento com um profissional responsável, ela pode sair da crise suicida. Você tem algum exemplo, assim, para que as pessoas possam entender melhor, de pessoas que tinham essa vontade, que tentaram, e depois que chegou um profissional como você, a pessoa conseguiu se reerguer e levar uma vida normal? Sim, tenho vários exemplos. Dá aí alguns para a gente. Eu vou utilizar um mais atual, do SAD, do Serviço de Assistência Domiciliar, onde eu atuo. Nós tivemos um paciente que tentou suicídio, sobreviveu com muitas sequelas, e quando ele veio, ele estava assim, em período de reabilitação, inclusive, ele nem falava. E a gente se comunicava por uma prancha de comunicação. Eu ia escrevendo, ele ia me dizendo, sim, assim, me sinalizando, e a gente ia conversando por essa prancha. E no decorrer do tempo, ele começou realmente muito frustrado, porque quando a pessoa tenta e ela sobrevive, é mais uma frustração, porque ela pensa assim, nem para isso eu sirvo, né? Nem para me matar eu sirvo. Que coisa impactante, né, isso. E é uma dor tão profunda, e aí nós fomos trabalhando várias questões, inclusive pessoais, que levaram ele a pensar nesse suicídio. E no final desse acompanhamento, ele também teve uma reabilitação, né? Conseguiu tirar o traqueóstomo, né? Que ele foi traqueostomizado, ficou bem grave, e conseguiu ter esse acompanhamento, e no final ele conseguiu ver outras possibilidades na vida. Ele disse, eu não desejo mais tirar a minha vida. Uhum. Eu vejo quando um profissional escuta isso, qual é a sensação? De alegria mesmo, né? De saber que a nossa escuta faz a diferença na vida das pessoas. Eu assisti uma palestra uma vez sobre esse tema, e o palestrante falou que em entrevista com pessoas que tentaram, como esse seu paciente, e que conseguiu se reerguer, a maioria diz que na verdade estava arrependido da tentativa. Então nem sempre a pessoa quer isso, né? Por isso que é importante esse trabalho, né, do psicólogo. Sim, outro mito, né, que quando a gente fala de mitos e verdades a respeito do suicídio, um desses mitos é a pessoa que tentou suicídio, ela quer realmente morrer, vamos deixar ela morrer, ela quer morrer mesmo. Na verdade, ela quer acabar com a dor dela. E essa dor, a única saída que ela vê é tirar a vida. E aí o nosso trabalho é tentar justamente dar espaço para ele falar, para que essa dor saia de outra forma. Além, assim, que não seja tirando a própria vida. Existem outras formas de desabafar, de chamar atenção, né? Sim. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Eu estou aqui com a psicóloga Renata Mesquita, a gente falando sobre esse Setembro Amarelo, que é um despertar para um assunto que é polêmico, que causa temor. Tem gente que não vamos falar sobre isso, e se mostra pelas estatísticas que é importante falar. No próximo bloco a gente retoma a nossa conversa sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta, e hoje a gente falando sobre o Setembro Amarelo. É um mês de despertar, de conversar sobre essa questão, como eu disse anteriormente, né? Aqui com a Renata Mesquita, psicóloga, que acompanha pessoas nessa situação. Uma coisa assim, Renata, que causa muito impacto é com a família. Quando a família perde alguém por esse método, ela precisa de apoio também, né? Com certeza. Que tipo de apoio é dado a essas pessoas? Qual a orientação que você pode dar, ajudar alguém que perdeu um familiar dessa forma, por meio do suicídio? Falar sobre essa perda é muito importante. Ter esse espaço de trabalhar o luto
pela pessoa querida, né? E é muito difícil. E o que é que acontece? Essa família precisa ser acolhida, ela precisa ter um trabalho de receber esse acolhimento também, que às vezes é muito difícil. E existem locais que fazem esse trabalho, né? Cada instituição trabalha de uma forma. Existe o Instituto Bia Dott, que foi criado pelos pais da Bia, né? Que cometeu suicídio, e eles sofreram muito, vivenciaram esse luto, e hoje eles ajudam famílias com esse trabalho de dar o apoio a elas, esse suporte. E é interessante que o luto seja trabalhado, a perda, e também os estigmas sejam abolidos, porque Que tipo de estigmas? Por exemplo, a culpa, né? O pai, a mãe se sente pode... culpado. Fui eu quem Sim, falhei. sim. Existe uma culpa da família, né? Dos pais, dos irmãos, dos parentes. Por que eu não acolhi? Porque onde foi que eu falhei, né? Existe também a culpa que a sociedade impõe sobre essa família. Por isso que é importante esse espaço de acolhimento. Porque as pessoas, olha, podia ter feito isso, podia ter feito, né? Agido dessa forma. E infelizmente, às vezes os sinais, eles passam despercebidos. A pessoa que tem essa vontade de tirar a própria vida, ela dá sinais? Quais são esses sinais? Vamos ficar atento a essas informações aqui da Renata sobre o que sinaliza que uma pessoa pode tirar a própria vida. Existem algumas frases que as pessoas comunicam, até nas entrelinhas e às vezes diretamente. Por exemplo, a minha vida não tem mais sentido. Todo mundo ficaria melhor se eu não estivesse aqui. Eu sou um estorvo, eu sou desprezível, aqueles sentimentos de menos-valia. E até comunicando, eu quero mesmo morrer, seria bom que Deus me levasse. Às vezes ela fala diretamente ou não, né? Se eu tivesse morto, seria muito melhor. Mas tem gente que diz que quem quer cometer o suicídio não fala. Isso é mito. Mais um mito. É um mito, isso, né? Assim, a maioria dos suicídios que ocorreram até hoje foram comunicados. Foram comunicados. As pessoas deram sinais. Um sinal importante é a fala. Se eu vou tirar a minha vida, eu vou sair daqui e eu vou tirar a minha vida. E outros, às vezes, escreve cartas, às vezes deixa tudo pronto. Olha, tá aqui, eu deixei meu testamento, separei isso para um, para outro, se prepara para a morte, né? Às vezes está com sinais de depressão e vai se preparando para a morte, dando sinais de que alguma coisa pode acontecer. Então, é importante ficar atento. E as pessoas, elas comunicam sim. Ou por redes sociais, inclusive, né? Eu queria... Olha, essa vida não tem mais sentido. Ou então, assim, de outras formas, assim, até... floreando, né? Assim, a vida é muito boa, mas eu prefiro estar lá em cima. Então, assim, quando esses sinais acontecem, é importante a gente ficar atento, porque pode aquela pessoa estar em risco suicida e a gente precisa falar, confrontar, não vai fazer com que aquela pessoa se mate. Confrontar como? Se uma pessoa chegar para mim e disser, a vida não tem mais sentido, eu prefiro morrer, o que é que eu devo dizer? Você pode fazer algumas perguntas que vão te nortear se realmente aquela pessoa está em risco suicida ou não. Por exemplo, você tem planos para o futuro? Se aquela pessoa diz assim, eu tenho. E se ela disser que não tem? Que não tem, sentido? aí ela está em risco suicida. Aí você pode perguntar já outras coisas. Você acha que a vida vale a pena ser vivida? Não. Você acha que era melhor estar morto? Sim. Então, são, assim, essas 3 perguntinhas já norteiam vocês. Não tem alguma coisa errada, né? Você já pensou em fazer algo contra a sua própria vida? Tem que perguntar isso? Você pode perguntar isso. Você já pensou em fazer algo, se machucar ou fazer algo contra a sua própria vida? Aquela pessoa, ela vai dizer sim. Às vezes, né, o que acontece, o que eu observo, é que aquela pessoa, inclusive, já tentou suicídio. Se você já fez... eu já tomei remédio sozinho em casa, eu já pendurei uma corda no meu pescoço, mas desci do banco e não fiz. Eu já, né, aquela pessoa já quase chegou ao ato. Bom, aí se ela respondeu positivamente a essas perguntas que vão
identificá-la como uma pessoa que quer perder a própria vida. O que um leigo deve fazer? Chamar um profissional como você, levar para um psicólogo? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa nessa situação? Em primeiro momento, acolher, né? Demonstrar que, olha, isso não é besteira, né? Isso não é algo bobo, não é algo que não é importante. É importante você ter dito isso, né, para uma pessoa, a pessoa ter dito isso para você. Então, assim, obrigado por dizer isso para mim, eu quero ajudar você, né? Você não está sozinha. Você não está só, eu quero te ajudar a passar por essa fase. Eu entendo a sua dor, pode ser pequeno para você, mas para aquela pessoa é muito grande, que é tanto que ela não está sabendo lidar com isso. Se sentir acolhido, né? Porque tantas vezes, sabe, Renata, a gente escuta, quando a pessoa diz isso, você tem tudo, tem casa, é bonita, né? Tem um emprego ou perdeu, mas é uma coisa circunstancial, tá dizendo essas besteiras, não respeita essa dor, né? É verdade. Então, é evitar fazer comentários sobre tipo isso. Florear a vida da pessoa, mas olha, tá tão bem, né? E tudo. Não tá faltando nada. Não tá faltando nada, mas falta para aquela pessoa. Então, olha, eu entendo que é muito difícil. Eu posso não saber ajudar você, mas eu quero te ajudar e te levar para algum lugar que possa te dar esse suporte. No próximo bloco, então, a gente segue a nossa conversa aqui com a Renata Mesquita, psicóloga, a gente falando sobre o Setembro Amarelo, um mês de falar de prevenção ao suicídio. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta e hoje a gente dedicando aqui o programa ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e conversando aqui com a psicóloga Renata Mesquita. Quem mais tenta tirar a própria vida e realmente acontece na longevidade, na maturidade, isso também está sendo frequente ou os jovens ainda estão na estatística de primeiro lugar? A maioria é de jovens, né? É uma das maiores causas de morte entre jovens é o suicídio. Gente do céu. E é interessante perceber que dentro da estatística geral, as mulheres elas tentam mais suicídio do que os homens, mas os homens eles cometem mais suicídios porque eles usam meios mais letais, arma de fogo, né, enforcamento, e as mulheres usam meios como envenenamento, intoxicação por carbomato, que é o chumbinho, medicações, então elas acabam sobrevivendo às tentativas mais do que os homens, mas os homens eles usam meios mais letais. E eles morrem mais. Então, jovens, quando você diz jovens, de que idade a que idade? 19 a 34 anos. É o maior índice, de 19 a 34 anos. Sim. E o principal fator é tratar o transtorno de base. Aquele jovem ele pode estar sofrendo com depressão, ter um transtorno mental, como um transtorno bipolar, esquizofrenia, e o transtorno de uso e abuso de álcool e outras drogas, que é algo a ser pensado como uma política pública efetiva para poder trabalhar isso e diminuir essas mortes por suicídio. Eles têm acesso a meios que fazem com que eles cometam suicídio. Então, eles começam a usar drogas, aí eles vão lá para o fundo do poço, né? Então, a vida está desgraçada, não tem mais esperança, perdeu sentido na vida, não tem mais emprego, não tem mais família, né? Tem uma quebra nas relações dos vínculos familiares. E na questão da longevidade das pessoas mais maduras, a gente vê casos, né? Porque antes era até proibido divulgar as estatísticas de pessoas que praticavam suicídio, né? Sim, os idosos, eles
eles cometem muitos suicídios porque quando chega a aposentadoria, não tem mais aquelas relações sociais do trabalho. Há muito comum a perda do ente querido, divórcio, separação, viuvez. São fatores importantes, né? Quando o idoso ele chega a uma certa idade, ele tem essa fragilidade dos seus, né? Os amigos começam a morrer primeiro que ele, então ele vai se sentindo muito só, e aí ele se isola em casa, ele começa a não ter mais prazer em sair, em fazer as coisas que ele fazia antes, ou até as limitações de saúde. Começam a aparecer as doenças, dói aqui, dói ali, não sai mais, não passeia mais, então isso faz com que ele deprima, e a depressão em idosos pode levar ao suicídio. Bom, mas lá no Hospital Valdemar de Alcântara, onde você faz um trabalho, existe uma prevenção a tudo isso, a depressão, ao suicídio? Como é que é feito esse trabalho, Renata? A equipe de psicologia, né, o serviço de psicologia, nós do serviço de psicologia, nós trabalhamos individualmente com essas pessoas que chegam na nossa unidade, quer seja dentro do hospital, quer seja no SAD, onde eu atuo, com a prevenção e a pós-venção do suicídio, que é esse apoio aos familiares dos sobreviventes e também dos que faleceram por suicídio, né? O trabalhar do luto. E nós prestamos esse apoio. Mas esse ano nós estamos fazendo algo diferente. É importante pensar na política pública de prevenção do suicídio. A prevenção é a palavra-chave. É a palavra-chave, para que você possa abranger mais, estender mais esse olhar e abranger mais a proteção dessas pessoas. Então, nós pensamos em fazer um seminário de prevenção do suicídio voltado para os profissionais do Valdemar Alcântara e do ISGH, né, que são das UPAs, por exemplo, principalmente de lá, porque é uma porta aberta, é uma emergência, onde chegam muitas tentativas e muitas vezes o profissional não sabe lidar com aquele paciente. Então, nós vamos fazer um seminário para falar sobre esses assuntos e trazer um conhecimento a esses profissionais, uma capacitação, para que eles possam manejar a ideação e a tentativa de suicídio. Certo. E lembrar que não é só no mês de setembro que se deve falar e debater essa questão. É um assunto permanente, né, Sim. Renata? O Setembro Amarelo é importante porque desperta as pessoas para o tema da prevenção. Mas a prevenção ela deve ser trabalhada o ano inteiro. Né? É o ouvido que você presta a um amigo, levar aquela pessoa a buscar ajuda, estar dentro do seu trabalho ou da sua instituição, se você observa que existe profissionais, né, que têm ideação suicida, é importante a gestão daquele local, trabalhar com aquele... As empresas também se preocuparem, os hospitais, as empresas, todos os locais terem essa preocupação, as escolas. Também. Um trabalho o ano inteiro de prevenção do suicídio, porque ele não acontece, né, só em setembro. Mas as redes sociais, a impressão inicial é de que você vai ter 5.000 amigos, que você está interagindo, mas na realidade também causou um isolamento, né? A questão das redes sociais. Sim, porque as relações na rede social elas são frágeis. Superficiais, né? Então, a pessoa ela precisa, ela às vezes se alimenta, né, daquelas curtidas, que ainda bem que agora você não vê mais, né? Foi algo positivo. E ela se alimenta daquilo, porém não tem o retorno esperado, porque é algo superficial, como você falou. Então, ela passa, tanto a pessoa passa uma imagem de que está muito bem, que está ótimo e que a vida é bela, mas o sofrimento interno ele continua. Porque você não pode colocar, estou triste, todo mundo, não fique assim, sim, você é linda, você é maravilhosa. Então, é um consultório que não é válido. Não é válido. Não é válido. É um divã que não se deve revelar tudo, assim, eu acho. Então, a sociedade não permite a tristeza. Não permite a dor, não permite a decepção. Você tem que estar, é uma exigência social, você tem que estar bonito, pleno, alegre, feliz o tempo inteiro.
E isso é prejudicial em relação às redes sociais. E tem serviços como o CVV, né? Qual o número do CVV? 188 é um telefone 24 horas. Para quem quer falar com pessoas mesmo, ouvir voz, Sim. né? São pessoas que passam por treinamentos. Conheço o trabalho do CVV, belíssimo. Sim, e é um local que é um telefone disponível 24 horas, então a qualquer momento que pensou em suicídio ou tentou tirar a vida, pode recorrer ao Está se número. sentindo só 188. Tem um outro telefone que você gostaria de divulgar, né, Renata? O telefone do Instituto Biadotti, que é 3264-2992, 3264-2992. Então tá aí, mês de setembro pra gente falar sem preconceito, tá triste, fale, tá alegre, manifeste, né, Renata? Porque o objetivo é salvar vidas. E é esse trabalho belíssimo que vocês fazem. Você está nas redes sociais? Sim. Renata, como é que te acha para falar sobre essa e outras questões? Renata Mesquita Psique. No Instagram. No Instagram. Então, pronto. Quer falar com a psicóloga, procura a Renata. Quer falar com o Viver Mais? Segue a gente aí no Instagram, Ian Gomes Jornalista. Se inscreve no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. A gente se encontra lá e aqui no Viver Mais, que termina por aqui. Obrigada, viu, Renata? Muito obrigada que também. tenha servido Que assim de conscientização para a gente salvar mais vidas e vamos brindar a vida encerrando o Viver Mais de hoje. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.